Olá meus amigos, olá minhas amigas, aqui no canal Raimundo Rui News nós vamos falar de um momento muito ruim, muito triste para a comunicação brasileira. Um dos gigantes da Bahia, do Nordeste e do Brasil, Raimundo Varela. Conheci Varela em 1979, na Rádio Sociedade. Ele era jurado do programa do Big Bang e era um cara alto, forte, muito simpático, comunicador. E nós nos encontramos ali na entrada da Rádio Sociedade, no portão não da TV Itapuã, mas já da Rádio Sociedade. E alguém acabava de me fazer um pedido no ar, né? E eu ali comentando com ele, nos conhecendo naquele momento, ele disse: me dá o telefone dessa pessoa, me dá o nome dessa pessoa, que eu trabalho, se eu não me engano, numa empresa de cimento, ou era de construção, empresa de materiais de construção, que eu vou dar uma ajuda. E assim se sucedeu. Depois acabou o programa, aí nos anos 82, 83, se eu não me engano, surgiu o Balanço Geral, comandado por Fernando José. Aí Fernando José foi ser prefeito, aí assume, colocaram várias pessoas, mas o cara que fez sucesso, de fato, foi o Raimundo Varela. Dois monstros, Fernando José e Raimundo Varela. Dois grandes nomes que não vão existir. O Varela ele foi na pegada de um dos maiores radialistas de todos os tempos, talvez no mundo. França Teixeira, um gênio, o maior gênio do rádio, na minha opinião, e um dos maiores do Brasil. E ele fez muito bem isso daí. Ele pegou aquele estilo de França Teixeira, fez um pouco do estilo dele e foi uma das maiores audiências. Também dirigi Varela, também fiquei com Varela trabalhando na rádio Bandeirantes FM. Ele foi contratado, saiu da Itapuã na época, lá já pelos início dos anos 90, e foi parar na Bandeirantes. Eu era coordenador de esportes com o Reinaldo Rodrigues, e nós colocamos o Varela. E ele trabalhou comigo, fui coordenador dele de esportes na Rádio Bandeirantes. Depois, no início dos anos 2000, eu fui parar na Sociedade de novo. E aí me encontro de novo com Varela. E Varela, como sempre, me recebeu muito bem, um cara bastante simpático, e foi logo dizendo ao diretor da rádio, na época, o Veríssimo de Jesus, que eu não era para ser contratado para disc jockey, apresentador de programas, como se chamava na época, mas para dirigir a rádio, mas para dirigir o departamento de futebol e narrar futebol. Foi isso que o Varela disse para o Veríssimo. O fato é que depois de um mês, ele já estava dirigindo, coordenador geral da Rádio Sociedade. E tivemos alguns embates, mas também tivemos momentos muito tranquilos, porque o nosso estilo, é um estilo bem franco, bem aberto. Varela, ele conseguia ser querido por muitos colegas, mas também tinha aqueles que não gostavam do Varela, porque era um cara, ele não fazia média, ele era o que ele era e acabou. E ele sabia que ele era um dos maiores de todos os tempos. Se você vê o Ibope hoje, de qualquer rádio juntas, talvez não dá audiência do Varela. Naquele tempo, eu dirigia a rádio lá a partir de 2004, se não me engano, até 2009, se eu não me engano. Rapaz, o cara tinha 350 mil ouvintes por minuto. Talvez a maior audiência do Brasil chamasse Raimundo Varela. Não existe isso. Hoje, no máximo, a rádio tem 40, 50 mil ouvintes por minuto, segundo o Ibope. Quem tiver mais, levante a mão para o céu. Varela arrebentava, era um fenômeno de audiência na Rádio Sociedade. E lá tinha também grandes fenômenos. Praticamente todos que trabalhavam lá eram caras que davam 100, 150, 200, mais 350, só o Varela. Pode ter certeza. Então esse é um cara que merece todo o respeito, merece todo o carinho. Começou como jurado do Big Bang. E foi o que foi, Raimundo Varela. Uma história fantástica, de superação de doença, de problemas e mais problemas, né, na sua vida profissional, e se tornou um dos caras mais bem-sucedidos de todos os tempos do rádio do Brasil. Chama-se Raimundo Varela. Uma história de muito, mas de muito amor pelo rádio. Eu me lembro que eu apresentava o Vamos Acordar
lá em 2000, deixa eu não me enganar, acho que era 2009, por aí, e antes, quando eu tirava as férias do Zé Renato, ele estava lá, o programa era 4 da manhã, 4h30 ele estava chegando na emissora. Não tinha esse negócio de internet lá em 2007, 2008, a internet não era tão forte assim, ele chegava com Jornal à Tarde, Tribuna da Bahia, Correio, outros jornais do Brasil, enfim, ele chegava cheio, aquele negócio cheio de papel, que eram os jornais, e ele ia para a sala dele na TV Itapuã, lá ele compilava as notícias e já chegava detonando na Rádio Sociedade. Esse era Raimundo Varela, um sujeito espetacular. Uma vez saímos para almoçar, ele com um carrão inteiro importado e eu com a minha Fubica, e fomos parar lá no Juarez. Eu acho que era no mercado, chama Mercado do Ouro, na Cidade Baixa, e ele foi me levar para comer um bife, né? um filé preto. O filé vem todo preto, nunca vi aquilo. E a gente comendo aquele filé, ele me contou um pouco da história da vida dele. Ele era uma criança que não tinha muito dinheiro, o pai ou era a mãe que era professora, acho que era a mãe, e veio de Itabuna, e morava na periferia, e ele queria comer leite moça, beber aquele leite moça, né? Comer leite moça no pão, mas não tinha muita condição de fazer isso. Leite moça naquele tempo não tem o valor que tem hoje, não é isso? Então o que acontece? Ele disse que há muito tempo que ele poderia comprar carretas de leite moça, mas ele não podia usar leite moça por ser diabético. Então ele dizia, olha o paradoxo do mundo, Raimundo Rui. Veja como a vida é. Né? Eu não posso comer qualquer coisa como você está podendo comer aqui. E eu tenho muito dinheiro, poderia fazer o que eu quero, mas a vida não é assim. E me começou a falar de política, da família dele, dos embates que ele tinha com sua família, com alguns da família, que todos nós temos, evidentemente, né? Não é só o Varela, mas a maneira como ele aliviava o coração para comigo. Depois, já doente, quando ele voltou de viagem, aí começou a me contar de tudo, que o dinheiro que ele tinha não valia muita coisa, só ia servir para brigas, porque naquele momento o dinheiro não o salvou. Segundo ele, o que salvou mesmo foi a fé, segundo ele, e a ajuda de alguns amigos. Então essa é uma pequena homenagem que eu gostaria de prestar a Raimundo Varela, tá? Eu já disse isso a ele pessoalmente e recentemente falei com ele, tem 2 meses, eu falei com ele, ele ficou alegre, ficou feliz, disse que eu nunca esquecia os nossos momentos. O Noel Tavares confiou em me passar o telefone, cheio até de recomendações, como faz parte o Noel, mas por confiança me passou. E eu tive o prazer de conversar com ele há 2 meses atrás. Me falou que estava na ilha, que por conta dessas doenças ele não estava podendo sair. O cara tinha 2 transplantes, né? Fígado e rim, um vencedor. Acho que desde 2006 ele conseguiu sobreviver a esse problema. Então, Raimundo Varela, o meu respeito, a minha homenagem, um dos últimos grandes do rádio, porque o rádio agora qualquer um pode ser, não precisa ter mais talento. Qualquer um pode ser, é só a TV investir. Se você olhar, tem vários programas parecidos com Varela, mas infelizmente não temos nenhum Varela ainda no nosso rádio, nesse momento. Por quê? Porque é difícil fabricar talento. Você pode fabricar um apresentador, um comunicador, um repórter, mas, poxa, Varela, Faustão, o que mais aí? Me ajude aí. Vamos falar aqui, Fernando José, o maior de todos, na minha opinião, França Teixeira. É meio complicado você conseguir, e outros aí que eu deixei de falar, né? O Silvio Santos, por exemplo. É muito complicado você fabricar homens deste quilate, homens que conheciam a comunicação. Podiam não ser perfeitos? Sim, podiam ser perfeitos, mas quem o é? Mas tinha talento, tinha qualidade, as pessoas desabafavam com eles, eles abriam, né, a porta dos seus programas
para que essas pessoas fossem ouvidas, ou fazia algo para atingir essas pessoas. Então estes tipos de comunicadores, eles não existem mais no rádio e nem na TV. Varela, valeu, cara. Fica o legado das coisas boas, fica exemplos, alguns bons, outros ruins, porque nós somos seres humanos, nós não estamos aqui para agradar a todos. Mas pergunta para o Juruna, pergunta para o Zezinho da Ribeira, pergunta para outros colegas que eram amicíssimos de Raimundo Varela. Eram pessoas muito assim, simples, operadores. O Juruna é operador, né? Mas ele tinha um respeito. O Zezinho da Ribeira ajudou muito o Varela no programa da Rádio Sociedade, no Balanço Geral, e o Varela também colaborou muito com o Zezinho, e eles tinham uma afinidade muito grande. O grande Zezinho da Ribeira e outros, né? Que ele tinha carinho, que ele tinha mais aproximação, vamos dizer assim. Então, hoje, 7 de setembro de 2023, o rádio perde um dos seus maiores expoentes, Raimundo Varela, aos 75 anos. E o canal Raimundo Rui News não poderia se furtar de prestar essa homenagem a esse super comunicador do rádio brasileiro. Vá com Deus, irmão.